Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que você continua deste lado. Deus seja louvado pela tua vida. Vamos continuamente crescendo no Senhor. Não esqueça, deixa nos comentários o teu pedido de oração, que quando entrarmos em oração, certamente nós vamos nos lembrar e conectarmos a Deus pela tua causa, para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhamos então para o versículo 8 do livro de 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo está a fazer um incentivo à contribuição. Olha para o versículo 3, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles quem? As igrejas da Macedônia tiveram essa atitude, apesar da extrema pobreza que aparece no versículo 2, apesar da extrema tribulação, eles ainda assim transbordaram em rica generosidade. Eles não fizeram só aquilo que se esperava, mas eles foram muito mais daquilo que se esperava. Paulo está a falar de uma igreja em Macedônia, das igrejas em Macedônia, que estavam em um momento de conflito, que estavam em um momento não muito bom, porque a igreja estava sendo perseguida por todos os lados, a igreja estava sendo atribulada por todos os lados, a igreja não tinha repouso nenhum, não tinha descanso nenhum. Mas mesmo com todos esses ataques, mesmo com todas essas preocupações, a igreja ainda tinha predisposição para contribuir no ministério. E não é uma contribuição voltada só para a disponibilidade. Paulo está a falar de contribuição material mesmo. Eles mesmo com pouco que tinham, marcaram a sua presença e fizeram a sua parte em prol do bem-estar dos apóstolos, em prol do bem-estar de Cristo. Por isso é que Paulo vai escrever para os irmãos a incentivá-los, que eles fizeram muito mais do que se esperava deles, apesar das dificuldades que eles tinham. Essa igreja de Macedônia contribuiu tanto como não se esperava, quando na verdade estavam na pior fase para o fazê-lo, porque estavam em extrema pobreza. Mas hoje nós temos alguma possibilidade de contribuir e não damos o que se espera. Pelo contrário, nós damos muito abaixo daquilo que poderia se esperar de nós. Tendo, nós não damos. E aqueles que não tinham, deram além do que poderiam ter possibilidade de dar. Por isso, meus irmãos, essa alerta que Paulo faz aos coríntios, sendo que os coríntios, a igreja, os irmãos de Coríntios, na verdade, eles tinham sim a graça da generosidade também. Mas Paulo está lhes a aperfeiçoar nisso, dando-lhes o exemplo das igrejas da Macedônia. A minha pergunta é, meu irmão, como você está a nível de contribuições? Que tipo de crente você é, ó minha irmã? Aquela que somente oferta ao Senhor quando Ele abençoa? Aquele que somente contribui para as causas da igreja quando o Senhor manifesta a sua bondade? Ou aquele que mesmo em meio às tribulações e às dificuldades sabe reconhecer a graça e a bondade de Deus? Porque nós seres humanos somos viciados nisso. Se Deus está a nos abençoar, Ele é Deus, nós vamos ofertar. Se porém a vida estiver complicada e parecer, porque nenhum ser humano vive sem a bênção de Deus, ok? E parecer que Deus não está a nos abençoar, nós também privamos de abençoar a obra do Senhor. Isto se torna um desafio e qualquer que tenta desafiar com Deus perde amargamente. Por isso, meu irmão, assim como Paulo está a incentivar a igreja de Coríntios, eu estou a incentivar a você e a mim mesmo para prestarmos muito mais atenção também no papel social que se espera de nós dentro e fora da igreja. Às vezes, o que Deus espera que façamos não é somente lá na igreja, não, pelo que muito mais do que isso. Ou seja, na igreja é o que se espera. Muito mais do que isso é levar isso para a sociedade, ajudar teu vizinho, ajudar os mendigos
mendigos na rua. Você pode fazer um plano com tua família de ir doando mensalmente ou trimestralmente alguma coisa para um determinado lar de acolhimento, para um determinado lar de idosos, enfim. Muitas igrejas têm programas para missionários. Há irmãos que nasceram com essa graça de missões. Uns até nem constituem família por causa da confirmação dessa chamada, assim como Paulo. Mas precisam ser incentivados, precisam se sentir protegidos. É preciso dinheiro para viagens, é preciso dinheiro para sustentar as famílias destes ministros, é preciso dinheiro para comprar materiais, folhetos para distribuir. Enfim, a obra do Senhor precisa de recursos materiais para ser mantida, e não é um recurso que vai sair de nós para Deus, não. Ele saiu de Deus para nós e novamente vai sair de nós para Deus como ação de graça, porque afinal tudo que nós possuímos vem de Deus. Por isso Paulo está dizendo no versículo 9: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Quer dizer que tudo que temos de recursos é por causa da morte de Jesus Cristo. Trabalhamos para ter um salário, sim, mas quem nos dá a vida, o ar que respiramos, a força e a boa disposição para levantarmos todos os dias, mesmo não merecendo, Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso Paulo está a dizer no versículo 12: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Como é que vai se ver esta igualdade? A igualdade se vê, como Paulo testifica que aconteceu com os hebreus lá no deserto, no versículo 15: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Por isso é que o apóstolo vai dizer agora: queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos cuidando de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. E assim, cada um deve contribuir de acordo ao que propôs aonde? De acordo ao que propôs no seu coração, não com pesar ou com dor. Por quê? Porque Deus ama aquele que vai dar com alegria. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo está a dizer que você que tem muito deve dar de acordo àquilo que você se propôs. Você que tem pouco deve dar também de acordo àquilo que você se propôs. A ideia não é sobrecarregar ninguém. A ideia não é que uns deem mais e outros deem pouco. A ideia é que haja igualdade. Se eu ganho 10, eu dou 1. Se eu ganho 20, eu dou 2. Isso é igualdade, porque cada um está a dar a Deus de acordo àquilo que pode conseguir pela graça e pela misericórdia de Deus. Por isso, receba esse incentivo. Não é a respeito do que você não tem, é a respeito do que você tem. Mas às vezes, mesmo quando você não tem, se houver força de vontade no teu coração, em si, isso já é uma oferta agradável ao Senhor. Por isso, que a graça de Deus nos alcance, porque hoje muitos irmãos em Cristo se sentem sobrecarregados, porque são uma minoria a ter essa graça para contribuir. Outros têm, mas privam, retêm aquilo que deveriam dar, por isso estão experimentando a ruína e a pobreza cada vez mais, e outros estão sendo sobrecarregados. Mas que você não esteja na lista dos que sobrecarregam, mas que tenha sempre prontidão de retornar com ação de graça à bondade de Deus que tem se manifestado na tua vida e família. Deus te guarde e te abençoe, meu irmão, minha irmã, em o nome do Senhor Jesus Cristo.